Glória a Deus, a paz do Senhor. Motivo de alegria estarmos aqui na presença de Deus. E nós temos que ter sempre esse motivo de alegria, porque muitas pessoas nesse momento estão no leito de morte, muitas pessoas estão nos hospitais, muitas pessoas estão presas, muitas pessoas estão em situações calamitosas, mas nós estamos aqui na presença de Deus. E na presença de Deus nós podemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Não é verdade? Hoje aqui temos aqui visitantes e temos aqui também a irmã Marta, que se tornou pastora. Fico feliz pela sua vitória, pela sua bênção. E fico feliz também porque nós servimos a Deus nos idos de 2000, lá no Brasil para Cristo. Eu saí em 2005, e eu passei uma época, um deserto, não na igreja, mas um deserto pessoal, mas Deus me deu a vitória, com aquela fase difícil, que eu tinha terminado a minha faculdade de Direito, e precisava passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Um exame muito difícil. Muitos amigos meus até hoje não conseguiram pegar a carteira de advogado. E eu lembro que já tinha feito a prova, o Senhor tinha me dado uma profecia em um outro ministério que Deus ia dar a vitória. Aí encontrei com ela no Quibe, no supermercado Quibe, e ela perguntou: passou ou não passou na OAB? Eu falei: passei. Mas em cima da profecia que Deus tinha me dado. E não deu outra, demorou 15 dias ainda e o resultado saiu. Para a glória de Deus, passei naquele exame difícil, um exame muito difícil mesmo. Eu estudava 12 horas por dia. 12 horas por dia. Eu trabalhava num serviço à noite e me transferiram, eu era encarregado. Um chefe me transferiu, me queimando, e colocou eu para tomar conta de um saguão, tomar conta de um galpão. E eu falei: Senhor, me tirou de encarregado, me jogou aqui. Aí eu entendi que Deus tinha me colocado ali para mim passar mais aquele período noturno de estudo. E eu fiquei estudando à noite ali. Aí passou 15 dias, a supervisão chegou: você vai voltar para ser encarregado na rua. Eu falei: não, agora eu quero ficar aqui, que daqui eu já vou embora. Eu falei assim: como aqui? Daqui eu vou passar e vou embora. Eu passei no exame e fui embora. Depois Deus me deu outras vitórias, para a glória de Deus. Peguei o CRES também, de corretor de imóveis, e fiz 7 pós-graduação, porque Deus, Ele tem sempre mais. Nós passamos o deserto hoje para alcançar a vitória, depois nós passamos outros desertos para alcançar outras vitórias. E eu quero falar um pouquinho dessas coisas hoje. Vamos abrir em Gênesis 26. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Foi-se Isaac, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar, e perguntou-lhe os varões daquele lugar acerca da mulher, e disse: é minha irmã. Porque temia disser: é minha mulher, para que porventura não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca,
porque era formosa a vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente você teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu teria trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque e todo o povo dizendo: qualquer que tocar nesse varão ou em sua mulher certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que o servo de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E Abimeleque veio a ele a Gerar com Asalte e seu amigo Eficol, príncipe do seu exército. Até aqui, irmãos, em nome de Jesus. Até aqui. Glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus porque existia fome naquela terra. Não é verdade? E fome terrível, necessidade de comida, necessidade de alimento. Hoje o Brasil, o que acontece? Por mais com crise que vivemos, não é verdade? Com essa crise avassaladora que os corruptos deixou o Brasil, mas não está faltando alimento na nossa casa. Nós temos arroz com fartura, nós temos feijão com fartura, nós temos batata, nós temos carne, não é verdade? Porque Deus tem abençoado essa terra. Com tamanha corrupção sem igual que existiu nesse país, nós ainda temos fartura. O Brasil é um país de fartura. Esses dias para trás aí veio o pessoal da igreja perseguida e umas missionárias que foram até a Coreia do Norte e falou que as famílias da Coreia do Norte, o sonho deles é comer o arroz branco que nós comemos, uma panela de arroz branco com a família. Tamanha é a necessidade que os sonhos dele é reunir a família na Coreia do Norte, reunir a família para comer arroz branco. E muitas vezes a gente joga arroz branco no lixo. Quando sobra de um dia para o outro, né? Vou fazer um arrozinho novo e joga. Mas aqui estava em uma situação pior. Uma situação calamitosa, era a fome. Mas Deus tinha um propósito. Com Isaque. E falou assim, não desça para o Egito, fique aqui, na terra de Abimeleque. E os homens de Abimeleque ali, aquela terra, eram homens muito varões, fortes, guerreiros, tudo. E Rebeca muito bonita, e ele pega e sai falando para as pessoas que era sua irmã, de medo de morrer. Que pecado, não é? Porque a Bíblia fala que o homem tem que proteger a mulher ao custo da própria vida. Não é verdade? E nós temos que proteger as nossas mulheres ao custo. Jamais falaremos que a nossa esposa é a nossa irmã. Jamais. E você vê que a fraqueza dele, que era para ele mostrar a fortaleza, fala assim, não, esta é a minha mulher. Mas ele mostrou fraqueza, se escondendo atrás da própria mulher, falando que ela era sua irmã.
pecado, que fraqueza desse homem de Deus, que covardia desse homem de Deus. Mas Deus mesmo assim era com ele, a protegeu Rebeca, e o protegeu também. E Abimeleque, passado muitos dias ali, que eles ficaram ali, né, e Deus estava abençoando tudo que ele plantava, Deus mandava 100 vezes mais, aumentava, plantava uma semente, nascia 100. Começou a abençoar ele de tal maneira naquele lugar, mas se passou os dias, Abimeleque olhou da sua morada, olhou lá para baixo e viu ele brincando, e lá nos originais fala ele alisando a Rebeca, sua esposa, e falou assim: não é a irmã dele, é a mulher. Aí chama ele e fala assim: por que fizesse esse mal contra nós? Por que você mentiu que ela era sua irmã, sendo que ela é a sua mulher? Você ia fazer nós todos cometer esse delito, se porventura algum a tocasse. Mas tudo bem, vou dar um edito aqui para ninguém tocar, nem você nem nela, como Abimeleque requisou. Você vê que a proteção de Deus, mesmo a fraqueza de Isaac, ou seja, Deus, ele nos protege, mesmo mesmo que nós somos fracos, falhos e pecadores, Deus, ele tem a proteção devida para cada um de nós. Por quê? Porque nós fomos resgatados pelo preço do sangue de Cristo na cruz do Calvário. E nós, quando aceitamos a Jesus, nós aceitamos o senhorio de Jesus na nossa vida. Temos nosso nome escrito no livro da vida. A palavra de Deus afirma que Deus já nos tem constituído reis e sacerdotes. Sabia que no milênio, cada um de nós, salvos no Senhor, vamos ser reis e príncipes setoriais. Davi vai ser rei em Jerusalém, e Jesus vai ser rei desse planeta Terra. Viveremos o milênio aqui. E depois que virá o novo céu e a nova terra, que retrata lá em Apocalipse 21 e 22. Ou seja, mesmo a nossa fraqueza, você pode olhar para o seu espelho na sua casa, mesmo na sua necessidade, mesmo a falta de mantimento que possa você estar passando na sua casa, você pode olhar: eu sou rei, eu sou sacerdote do Senhor. Nós temos que lembrar do que a Bíblia diz que nós somos, e não que o mundo e as pessoas dizem que nós somos. As pessoas do mundo podem falar assim: esse Alex é um advogado, faz muitas falcatruas, pode falar mil e uma coisas sobre nós, mas nós temos que saber o que nós somos, e não o que as pessoas dizem sobre nós. Nós somos escolhidos de Deus, nós somos filhos de Deus. Aquele que aceitou Jesus passa a ser, de criatura, passa a ser filho de Deus. E como filhos de Deus também, e como Isaac, filho de Deus, e Rebeca, eles passaram pela necessidade, eles passaram pela fome, porque nós estamos sujeitos à lei do mundo. Se o país estiver em crise, nós passaremos, mas Deus não está em crise, e Deus nunca esteve em crise, porque as crises vêm muitas vezes pela má administração de quem está lá em cima, mas nós temos Deus como nosso Senhor e Salvador, e nós, como servos e servas do Senhor, sabemos que tudo nós podemos passar, que nós podemos passar a necessidade, que nós podemos passar a dificuldade, que nós podemos passar pela enfermidade, que nós podemos passar todas as coisas ruins que acometem essa sociedade, que acometem ao ser humano, mas com Deus nós passamos e obtemos a vitória. E se não obter a vitória e conhecer a morte, aí a morte foi vencida na cruz, nós passamos da morte para a vida.
Então nós não perdemos nem na morte, nós não perdemos nem na enfermidade. Quando o crente pega um câncer mortal e ele morre, nós não perdemos, nós pelo contrário ganhamos a vida eterna, porque a vontade de Deus ela é soberana sobre nós. A vontade de Deus é soberana sobre a minha vida. Nós queremos sempre se dar bem. Isso é da natureza humana, nós queremos sempre se dar bem. Mas o Evangelho fala o contrário. Fala que vai ter momentos em que vamos se dar mal. Vai ter momentos em que vamos passar por crise. Vai ter momento que o povo de Deus vai sofrer o divórcio. Vai ter momento que o povo de Deus vai sofrer enfermidade. Vai ter momentos ruins, sim, como tem. Você já vivenciou isso dentro da igreja, mas é vendido um evangelho fácil, é vendido um evangelho que não, que você só tem vitória, que você só tem vitória, e a pessoa dá de cara com a derrota e se frustra diante de Deus. Aí fala, eu vou servir a Deus, se eu estou servindo a Deus, estou passando por isso, para que servir a Deus? Vou largar de ir para a igreja. Só que não sabe que as coisas ficam pior, só que não sabe que o inimigo que lutou para que você saísse da igreja está lá fora. Ele não está sozinho. A Bíblia fala que ele está com 7 espíritos malignos. E seu estado se torna pior. E seu estado vai se tornar muito pior. Porque agora você, mesmo que você saia da presença de Deus, mesmo que você fique lá longe, você ainda tem a marca da promessa. Tem a marca da salvação, a marca da promessa, e ele vai fazer de tudo para te destruir. Por isso não desanimes, meu irmão. Por isso não desanimes, minha irmã. O que Deus tem para nós é vitória, em meio à derrota. Aqui era uma fome, aqui eles não estavam passando fome, aqui eles não estavam passando necessidade. Isaac não estava na terra de Abimeleque, mas o Senhor foi com ele. Ele passou a fome, ele passou a dificuldade, mas o Senhor foi abençoar. E tudo que ele colocava à mão era 100 vezes mais do que dava. Colocava uma semente e nascia 100. E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E o povo ali começou a invejar. Começou a ter inveja. Começou a ter inveja. E é interessante, irmãos, que a inveja, irmãos, é uma coisa que ela nasce no coração de cada um, basta cada um repreender. Quando chega um irmão, uma irmã, chega para você e fala assim, irmão, irmã, olha para mim, minha casa está desse jeito, estou passando por essa luta, me ajuda e tal, você tem a compaixão. Mas quando chega o irmão e fala assim, olha, ganhei uma bênção, ganhei uma casa, recebi uma casa, consegui comprar uma casa, consegui comprar um carro, consegui comprar um apartamento. Olha, eu passei na faculdade X, consegui me formar e tal. Dependendo da situação que você está, você não recebe com aquele amor. Mas aí é a hora de você repreender. Que Deus te abençoe cada vez mais, meu irmão. Você tem que repreender o espírito de inveja. Porque a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. E quando o crente deixa a inveja entrar, ele pode estar dando a vazão a entrar cânceres em sua vida. Mas nós, como os filhos da luz, filhos de Deus, temos que falar assim, glória a Deus pela sua vitória. Glória a Deus pela sua vitória. E na sua oração você fala assim, Senhor, eu também preciso da vitória. E que Deus abençoe meu irmão que recebeu a vitória. Deus abençoou aquele irmão, que ele receba muito mais, em nome de Jesus. Mas Senhor, cuida da minha necessidade nesse momento. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda na falta de mantimento, me ajuda, Senhor, nessa situação que eu preciso resolver. Irmãos, eu estava assistindo um documentário da Segunda Guerra Mundial, né? Está passando aí na Netflix, muito importante. E a guerra ela foi se estendendo, e ela foi piorando, e o exército nazista invencível, porque eles lutavam drogados,
com anfetamina e cocaína. Hitler tomava injeções de cocaína e Eucadol todo dia. O médico dele, Theodor Morel, aplicava nele injeções de cocaína, porque para ele se manter rígido. Lembra nos discursos dele? Você olha aqueles discursos, ele sempre esteve drogado e mantido em cima daquelas ideologia da raça ariana, de purificar o povo, de matar judeus, de matar afrodescendentes, de matar ciganos e doentes mentais e especiais. E o que acontece? Eles queriam ter o quê? Que o povo alemão fosse o exemplo da raça ariana, da raça pura. E ele foi ali combater nos exércitos, ele invadiu a França, depois queria invadir a Inglaterra, e começou a luta contra os comunistas, e foi se estendendo, e ele ganhando a vitória. Aí o que aconteceu? O povo inglês falou assim: vamos partir para campanhas de bombardeios. E ali aqueles aviões lotados de toneladas começaram a bombardear as cidades alemãs, e aquelas bombas inflamáveis, e despejavam sobre a cidade de Dresden, e sobre outras demais cidades circunvizinhas, toneladas de bombas incendiárias na cidade, a ponto dos prédios se derreterem, de fazer como se fosse uma bomba atômica ali, em chamas, a cidade inteira em chamas, matando 120 mil pessoas, em questão de 15 a 20 minutos. Por causa de quê, irmãos? Por causa de um médico que dopava um líder ganancioso que queria dominar o mundo, e ele trouxe sobre a própria população a desgraça. E o que aconteceu? E foi esse o meio que foi minando. Por quê? Eles conseguiam a batalha, mas a fonte, que era as cidades que faziam o material bélico, precisava ser bombardeada. Nem que isso custasse preço de vidas. Mas eu quero dizer o quê? Que nós temos Deus do nosso lado. Nós temos Deus do nosso lado. E é interessante, irmãos, agora peguei o fio da meada de novo, que aquele povo, tanto o povo do aliado da Inglaterra, que também foi fortemente bombardeada, das cinzas, dos escombros, eles se levantaram. Hiroshima e Nagasaki, eles se levantaram dos escombros. Então eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que o nosso Deus tem nos dado força para nos levantar, para resolver a cada problema que temos, como Ele fez aqui. Teve fome na terra? Teve necessidade? Teve, mas Deus estava com Isaac e com Rebeca. E o que aconteceu? E Deus foi abençoando ele. E ele abriu poço, porque precisava dar água para o gado. E vinha o povo ali, tampava o poço. Ele abriu o poço, eles tampavam o poço. Aí a situação foi ficando ruim. E o que aconteceu? Ele falou assim: já sei, vou para a terra do meu pai. Lá tem poço tampado, eu vou tirar aquele material dos poços que o meu pai furou aqueles poços, e vamos dar água para o gado. E ele foi. Mas Deus era tão com ele que Abimeleque foi até ele. E falou assim: olha, Isaac, viemos aqui te pedir perdão, porque nós entendemos que Deus é com você. Para você ver que Deus mudou até o raciocínio de Abimeleque. Porque Abimeleque, por hora, falou assim: esse cara é um covarde. Falou que a mulher dele não era a mulher dele, era a irmã dele. Mas depois Deus mudou até o raciocínio do inimigo. E foi até Isaac e falou assim: olha, nós entendemos que Deus é com você. E onde você pôr a mão, Deus te abençoe. Vamos fazer a paz. Ou seja, Deus
Conforme fala em Salmo 23, Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos para conciliar, para mostrar que Ele é Deus. Eu não sei quem são os seus inimigos na sua família, eu não sei quem te prejudicou, mas uma coisa eu sei: Deus vai fazer com essas pessoas se reconciliem com você. Deus vai tocar em vidas para que se reconciliem com você, com o irmão, com a irmã, porque Ele é Deus, Ele tem nos abençoado. Por isso, irmãos, quando seus inimigos vierem até você com paz, dele também a paz. Dele também a paz. Eu passei uma situação em que eu me senti injustiçado no começo deste ano. E às vezes advogado é assim, né? De tanto fazer a defesa dos outros, a gente aprende a se defender também, né? E eu peguei e elenquei tudo que eu tinha feito de bom para ele, que eu trabalhei para ele um bom tempo, elenquei, fiz uma ligação e falei: olha, eu te fiz isso, 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 te fiz isso. E fui falando tudo que eu proporcionei dentro do meu trabalho. Mas o que aconteceu? Mas eu falei bem duro. Aí passou um tempo, o Senhor me tocou e falou assim: você não devia ter falado assim. Mas enfim, você falou também e foi bom por um lado. Mas aí, chegou no meu aniversário, ele me desejou os parabéns. Aí eu fui tocado pelo Espírito Santo, eu pedi perdão para ele. Mesmo eu tendo razão. Mesmo eu tendo razão daquilo que eu falei, mas eu entendi que o quê? Que precisava ter quebrados aquelas palavras, porque eu falei palavras duras. E a gente às vezes, irmãos, temos que nos recompor de muitas palavras que falamos, de muitas atitudes que tomamos. Nós temos que entender que somos filhos da luz, e como filhos da luz, não podemos ficar acrescendo em nossa vida inimigos. Mas pelo contrário, nós temos que o quê? Ir fazendo as pazes. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o dia que eu vou embora, nós não sabemos o dia que a pessoa possa ir embora, nós não sabemos quando nós podemos precisar daquela pessoa, ou aquela pessoa precisar de nós. Nós não sabemos. Nós não sabemos os ministérios que passamos, o que acontece, e que nos magoamos e o quê? E quando Deus preparar, e você tiver com aquele irmão que te magoou, e Deus preparar para se resolver, se resolva. Que é o Senhor que está colocando a nossa casa sempre em ordem. Para que vivemos e vivenciamos os melhores dias da nossa vida. Não é verdade? O que passou, passou. Mas o que passou, que vier à nossa frente, podemos consertar, como Abimeleque fez, nós também temos que consertar. Nós temos que ajustar a nossa vida cada vez mais, na medida e na perfeição de Cristo Jesus. Nós temos que entender em cada situação que nós passamos, e que Deus vai nos preparar, imaginar como Cristo agiria nesse momento. Às vezes, irmãos, você tem lei que te favorecem, mas a sua paz em Cristo é muito melhor. A sua paz em Cristo, ela é melhor do que as leis que te favorecem. Porque as leis que te favorecem aqui nessa terra são leis materiais, são leis do homem. Mas a paz de Cristo em sua vida, em minha vida, excede todo entendimento. Ou seja, é mais do que todo entendimento. É mais do que tudo que se possa imaginar. É a paz de Cristo na nossa vida. É você poder deitar, dormir e descansar. É você poder ir daqui para lá e sem temer ninguém. Daqui para lá, de lá para cá, sem temer ninguém. Porque a paz de Cristo excede todo entendimento. Não é verdade?
E sobre no mais, é interessante lembrar daquela passagem em que Jesus estava chegando na praia lá do lago de Genezaré, os barcos estavam encostados, porque eles tinham trabalhado a noite toda e nada tinha apanhado. Aí Jesus entra dentro do barco de Simão, que depois outrora se tornou Pedro, e fala assim, afasta um pouquinho, afastou um pouquinho, e o povo ficou naquela praia. E aquele barco vazio se tornou ali um palanque da palavra de Jesus. Jesus falou todas as parábolas em cima do barco vazio de Simão. Ou seja, às vezes quando a nossa vida está vazio, às vezes quando a nossa vida está, um exemplo, principalmente agora, quando dá pau no seu celular, e você fica sem as redes sociais, é que Deus quer falar com você. Que às vezes nós gastamos tempos e horas desnecessárias na rede social. Esse dia deu pau no Instagram, eu falei assim, Senhor, não estou conseguindo entrar. Aí eu entendi, comecei a ler, pus minha leitura em dia, por sinal também, quer saber, eu já vou desativar o Facebook, desativei o Facebook, e minha vida ela se tornou mais produtiva na questão da leitura. E a questão de conhecer as coisas de Deus, é a questão de aproveitar mais a minha família, aproveitar mais os meus filhos, de estar mais com a minha esposa. Então nós temos que entender que irmãos? Que a nossa prioridade é Deus. Segundo, diferente de Isaac, que não teve como prioridade a sua esposa Rebeca, antes falou que era irmã, a segunda prioridade é a família, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu costumo dizer que a minha prioridade primeiramente é Deus, segundo a minha família, terceiro a igreja. Eu não deixo meus compromissos que eu tenho com a minha esposa, com os meus filhos, para estar na igreja, quando eu tenho um compromisso com eles. Se o irmão me liga, pastor, eu queria que você viesse aqui fazer oração. Irmão, amanhã eu vou. Hoje eu estou compromissado com a minha família. Porque o ativismo tem acabado com a vida das famílias. Eu advoguei em muitos casos criminais porque, irmão, só na igreja. O filho ficou largado na rua. Caiu no crime. A gente tem que ter inteligência para administrar as coisas, administrar a igreja do Senhor, a família. Nós temos que ter entendimento. Por quê? Porque a sabedoria, ela é resolver problemas. Quem não tem problema, irmãos? Só quem já foi. Todo mundo tem problema. Eu tenho problema, a pastora tem problema, todo mundo aqui tem problema. Uns mais, outros menos. Nós temos que ter a sabedoria para resolver os problemas. E nós só seremos compensados à medida que resolvemos os problemas. Quando nós resolvemos o problema do nosso filho, nós temos paz. É a compensação. Quando nós resolvemos o problema da nossa casa, nós somos compensados. Quando nós resolvemos os problemas dos nossos trabalhos, nós somos compensados monetariamente. Tudo é questão de problema que chega. Na verdade, fiquei sabendo que o Mauri é vendedor, trabalhou muito tempo com vendedor. Cada cliente que chega é um problema a resolver, né? É vender o produto. E eu gosto muito, trabalhei muito com vendas também. Então é muito importante você resolver aquela questão. Qual é aquela questão? Vender. Resolver. E nós todo dia nós vendemos algo. E qual é o nosso produto principal? É a paz. É a paz do Senhor. É a paz do Senhor. Um produto especial. A paz. Deus na vida da pessoa é tudo. E dessa forma, irmãos, nós vamos resolvendo e entendendo que o Senhor tem para nós é mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós. Pelo poder que opera em nós,
Deus é poderoso de fazer infinitamente mais. Ou seja, às vezes você quer só resolver um problema e Deus te dá muitas bênçãos por trás. Receba essa palavra no seu espírito. Lembre-se que como Isaac, mesmo fraco, falho, covarde, Deus estava com ele. Deus abençoou ele de 1%. Cada semente que ele plantava, ele recebia 100. Lembre-se que mesmo o inimigo ter ele como um covarde, depois ele foi lá e viu que Deus era com ele. Ou seja, mesmo as nossas covardias, que nós não admitimos, né? As nossas falhas, as nossas imperfeições, Deus é conosco. Deus na cruz do Calvário pagou um preço do resgate para os nossos pecados, que pecamos no passado, que pecamos no presente e que vamos pecar no futuro. Cristo nos resgatou. E nada nos separa do amor de Deus. Nada. Nada nos separa. Mas existem só duas possibilidades de você perder a almejada salvação eterna. A apostasia total, desacreditar de Deus, da igreja, da Bíblia, desacreditar, apostasia total, esse é um motivo. E o segundo motivo é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. É um exemplo, é eu estar orando aqui para uma pessoa e libertar aquela pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, libertar aquela pessoa, e você fala assim, ó, o que ele está fazendo é do demônio. Esse pecado, Jesus falou, que não é perdoado nem na terra e nem no céu. Mas fora disso, nada nos separa do amor de Cristo. E por isso que estamos aqui. Isso não nos dá liberdade de sair pecando, porque nós vivemos em novidade de vida. Mas pelo contrário, de vez de sair pecando, nós saímos fazendo virtudes. Virtudes de vida salva. Virtudes de benéfica, virtudes de bondade. Virtudes de ter uma boa palavra. Virtudes de escapar das más conversações e voltar quando tiver uma boa conversa. São virtudes que temos que praticar todos os dias. Não é verdade? Que Deus abençoe a todos. Hoje a Santa Ceia é um momento de nós refletirmos em nossa vida, como foi o nosso mês, de pedir perdão pelos nossos pecados, porque se falarmos que não temos pecado é mentira. Porque nós temos em torno de 12 mil pensamentos por dia. 12 mil pensamentos. Será que todos os pensamentos foram santos? Se todos os pensamentos forem santos, irmãos, é bem provável que você seja arrebatado como Enoque foi, que não conheceu a morte. Porque Deus viu que ele andou, e lá nos urinais, que ele andou em 100% na presença de Deus. Deus falou assim, ó, esse não vai conhecer a morte. Depois da queda do homem. É bom ressaltar isso. Depois da queda do homem, único, ele e Elias, que foi arrebatado. Mas é interessante quando Deus fala de Enoque, que ele andou com Deus 100%. Deus andou. E estudando isso, que nos pensamentos todos eram santos. É o que nós temos que almejar. Temos também os pensamentos santos. E quando vem um pensamento ruim, temos que repreender. O homem, ele tem uma ira natural. O homem, eu digo o homem masculino. A mulher, eu não sei tanto, mas já estudei. Então, quando o homem ele é confrontado por um outro homem, a primeira coisa que ele pensa é em matar. É um instinto assassino que o homem tem. Mas ele pensa nas consequências, o subconsciente alerta ele das consequências
da lei, da prisão, né? Da maldade, que você não é disso e tal, tal, tal. Mas todo homem pensa em matar um outro homem. Mas a consciência alerta. No momento quando você está no trânsito e a pessoa despeja 10, 15 palavrão contra a sua vida, você sobe aquela ira. Ou seja, o pecado está em nós, mas Deus também está em nós para controlar. Para controlar. Então, é nesse momento que nós temos que pedir perdão, porque às vezes pensamos, falamos ou até cometemos algum pecado que você sabe que Deus não se agrada, ou às vezes até blasfemando. Às vezes blasfemamos quando a luta vem, você fala: Senhor, o Senhor não olha para mim, o Senhor não está comigo. Às vezes blasfemamos. Então, é um momento de